Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas. Olá, meus amigos, sou Moisés Araújo, terapeuta. Sejam bem-vindos ao nosso curso de atendimento fraterno na Casa Espírita. O curso estará dividido em 12 aulas e tem por objetivo capacitar pessoas para atuarem no trabalho de atendimento fraterno, que será feito à luz do Evangelho de Jesus e também para torná-los propagadores da doutrina espírita. Bem, nessa aula falaremos sobre a essência da Casa Espírita e o que é o atendimento fraterno. Antes de mais nada, é importante que a gente conceitue o que é a essência da Casa Espírita. A Casa Espírita é um educandário de almas, onde as pessoas que nela chegam são orientadas à luz do Evangelho, à luz das leis divinas, à luz das leis do universo e principalmente à luz da lei de causa e efeito. A Casa Espírita é também um hospital onde é feito o tratamento espiritual do corpo e da alma. É também um local de assistência, um local de amparo a pessoas necessitadas, pessoas carentes, onde inclusive ocorrem obras sociais significativas. É um lugar de oração, onde ocorre a conexão com Deus, é um lugar de elevação espiritual. É ainda um local de evangelização de adultos, adolescentes e crianças. Bem, partindo dessas premissas, o atendimento fraterno é uma das tarefas mais importantes que ocorre dentro da Casa Espírita. É essencial que ao chegarem nas casas espíritas, as pessoas saibam dessas funções que existem na casa. Se lá existe um atendimento fraterno, deve ser divulgado, deve-se ter clara maneira de acessá-lo, de se agendar, de se consultar, para que as pessoas que lá cheguem possam ser direcionadas para esse atendimento. O atendimento fraterno não deve ser um atendimento demorado. Algo em torno de 20 a 30 minutos é suficiente para que a pessoa seja acolhida e encaminhada. Então vejam bem, o atendente fraterno deve ser uma pessoa preparada para lidar com problemas de origem social, financeira, de saúde física, mental e espiritual, de relacionamentos e ainda sobre esclarecimento de dúvidas quanto à doutrina espírita. Questões sobre sexualidade humana, abortos, prostituição, homossexualismo, perversões sexuais, outras questões humanas como crimes, homicídios, suicídios e uma série de coisas que possam estar acontecendo com as pessoas, elas são trazidas para dentro deste atendimento. O atendente fraterno não deve se chocar, não deve julgar, nem se abalar com essas coisas. Ele deve sempre se lembrar que elas fazem parte das características humanas e que ninguém está livre de passar por elas. E assim ele deve estar preparado para esse tipo de coisa. Bem, o que não é atendimento fraterno? Uma consulta médica, uma consulta psiquiátrica, uma consulta terapêutica, nenhum tipo de serviço profissional. O atendimento fraterno será sempre uma acolhida e atendimento da pessoa à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, e seu encaminhamento para o tratamento espiritual realizado dentro da casa.
Agora, se um determinado profissional que seja membro da casa espírita resolver fazer o seu atendimento profissional, mesmo gratuitamente, isso não deve ser feito nas sessões de atendimento fraterno, nem no local de atendimento fraterno. Poderá ser feito em outros horários, fora da dependência da casa, ou num lugar especificamente determinado para esse fim. Isso garantirá uma perfeita compreensão da abrangência e dos limites do atendimento fraterno na casa espírita. Por exemplo, se um médico resolva fazer consultas beneficentes para as pessoas que procurem a casa espírita, deve ser agendado um horário e um local específico para isso, não no atendimento fraterno. Isso vale inclusive para atendimentos de cura, onde médiuns dão passividade a entidades que atuam no campo da saúde. Isso não deve se misturar com o atendimento fraterno, isso é um atendimento mediúnico. Não podemos confundir atender profissionalmente uma pessoa com o atendimento fraterno realizado na casa espírita. Por outro lado, o atendente fraterno também não poderá interromper ou modificar de forma alguma qualquer tratamento médico, psiquiátrico ou terapêutico que a pessoa venha fazendo, sendo conduzido por profissionais específicos. Ainda que o atendente fraterno tenha alguma formação nessas áreas, ele não pode fazer isso por questões éticas. Não pode alterar a dosagem de medicamentos, mudar terapia, nada disso. Ok? Bom, o atendimento fraterno é um atendimento auxiliar que atua no campo espiritual da pessoa. Entretanto, se o atendente percebe que a pessoa necessita de algum apoio médico, psiquiátrico, terapêutico, ele poderá encaminhar ou sugerir à pessoa, os seus responsáveis, que o levem a consultar-se com um profissional específico. Olha, você poderia procurar um médico, um psiquiatra, um ginecologista, um ortopedista, um terapeuta. É uma sugestão. É o máximo que se pode fazer. O atendimento fraterno presume que se possa ouvir aquela pessoa fraternalmente, sentir a dor dela. A pessoa foi ali buscar um alívio, um carinho, uma orientação. Ela não foi ali para ser julgada ou criticada. E o atendente também não pode especular a detalhes daquilo que a pessoa está expondo. Ele deve ouvir, apenas ouvir. Só pedir esclarecimento caso não tenha entendido o que foi exposto. Mas não pode especular como é que foi isso, como é que foi aquilo. Não pode. Ele deve ouvir o que a pessoa lhe disser e compreender a essência daquilo, as entrelinhas, mas não pode ser um alcoviteiro, um curioso, um indiscreto. Não pode ser inconveniente. Ele deve agir da seguinte forma: ouve o problema, analisa e pensa como Jesus agiria nessa situação, o que ele diria. Essa conduta encerra o princípio do atendimento fraterno, como Jesus agiria nessa situação. E deverá orientar sempre à luz do Evangelho. Bem, partindo dessa entrevista inicial, deve ser preenchida uma fichazinha de cadastro de cada pessoa atendida, onde se anota o nome da pessoa, os dados de contato e um resumo da queixa principal, sem detalhes, só como lembrete, para que quando a pessoa retornar possa se avaliar o progresso do tratamento. Nesse ponto é iniciada a terapêutica espírita. A pessoa é encaminhada às reuniões públicas, aos passos, à fluidoterapia, à aguinha benta, é ensinado o culto do Evangelho no lar. E se o atendente perceber que se trata de um problema espiritual mais grave, um processo obsessivo, por exemplo, ele deve pegar o nome da pessoa, o endereço e levar para a reunião mediúnica ou de desobsessão, se houver. Porém, nesse caso, o atendente não deve aterrorizar a pessoa. Falar sobre obsessão, possessão, macumba, essas coisas que a gente ouve por aí. A pessoa não precisa saber de nada disso. Ela precisa apenas receber o tratamento e ser orientada a mudar de hábitos mentais, mudar de comportamentos, buscar oração, arrependimento, perdão e acreditar que será ajudada a sair do problema que está passando. É muito comum também a pessoa ir pedir por outra pessoa. E nesse caso, pode-se orientar a convidar o outro para que venha no atendimento fraterno. Mas se não for possível, o acolhido e o encaminhamento será feito da mesma forma. Feito o atendimento inicial, deverá ser marcada uma data de retorno, normalmente de 7 a 8 semanas após o atendimento, para dar prazo da terapia espiritual surtir efeito e a pessoa também buscar suas mudanças. Mas se ela precisar ser atendida antes, não tem problema.
senão já fica marcado seu retorno, onde ele irá contar o que fez durante esse tempo, se frequentou as reuniões, se tomou passe e o que mais ela fez, e o que mudou na sua vida desde então. Superadas as dificuldades iniciais, as pessoas são estimuladas a permanecerem na casa e conhecerem, estudarem as obras da codificação, aspectos religiosos, doutrinários e científicos para se tornarem também um divulgadores da boa nova do Espiritismo. Bem, meus amigos, então esse é o objetivo do curso de atendimento fraterno. Será um curso gratuito que visa divulgar essa importante atividade realizada nas casas espíritas e formar atendentes conscientes de suas tarefas e responsabilidades. Obrigado, até a próxima aula.